Bem-vindos. A nossa conversa hoje vai ser sobre imunizando o casamento. Eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês, de uma vacina descoberta para resolver de uma vez por todas as encrencas que todos nós temos no relacionamento conjugal. Só que essa vacina não existe. Entretanto, o que nós temos é suficiente para que a gente saiba lidar com as nossas crises, pressões e ultrapassar por elas com sucesso, sendo bem-sucedidos. Que nenhum de nós tenha a ilusão de que haverá um tempo em que o seu casamento, o meu casamento, vai estar totalmente livre de encrencas, de problemas, de dificuldades. Entretanto, eu gostaria muito de compartilhar com vocês, e vejam, o assunto é muito vasto e, obviamente, não vamos esgotá-lo aqui, nós temos apenas 45 minutos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Inayá e eu temos aprendido nesses dias e o que podemos considerar, por isso que eu estou chamando de imunização do casamento, podemos considerar algumas prescrições que Deus nos dá para a gente encarar de frente, aproveitar esse momento de maior convívio, convivência em casa e experimentar algo talvez único que não tenhamos experimentado ainda. Então, deixa eu iniciar da seguinte maneira. As tensões que nós estamos vivenciando nesses dias, elas são mais frequentes. Mas eu diria que as tensões nas nossas casas e as tensões especificamente do relacionamento conjugal, elas foram potencializadas. De alguma forma, nós estamos percebendo que alguns problemas já existiam, só que agora eles aparecem mais, eles estão mais presentes, talvez sejam mais frequentes. Então, eu e você, nós somos desafiados para que, nesta oportunidade que nós temos, e não podemos fugir dela, é bobagem alguém querer fugir da realidade, que Deus nos traga para encarar a realidade, aprender nessa realidade e sair com ganhos, lucros e dividendos após essa pandemia. Nesses dias, por acaso, alguns de vocês já pensou em divórcio? Precisa me responder. E eu me lembro aqui de uma entrevista com 3 grandes teólogos, homens de Deus, homens de peso, no contexto norte-americano, e um deles, o John Piper, perguntou para o mais velho, de Carson, se ele já havia pensado em divórcio. E a resposta dele foi, no mínimo, cômica. Ele disse, divórcio, nunca. Mas homicídio, algumas vezes. Vejam, é bobagem nós não querermos aceitar aquilo que nós somos. E agora, essa situação, maior contato, maior tempo juntos, situações novas, nós estamos sendo confrontados para encararmos uma realidade que nós não gostamos muito de encarar. Ou seja, eu e a minha esposa somos iguais em muitos aspectos. Um deles é que eu sou tão pecador quanto a minha esposa, e o pecado nos afeta, e esse é o grande problema que nós precisamos encarar para aprendermos a lidar com eles. Mas, ao mesmo tempo, nesses dias, nós temos a oportunidade de analisar e, de fato, trazer de uma forma bem viva a nossa mente, ao nosso coração, que ambos, e eu, minha esposa e eu, nós somos criados pelo mesmo Deus,
Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Fomos feitos com um propósito que vai muito além do conforto, de uma vida sem problemas, da felicidade que tanto nós buscamos. Então agora nós estamos juntos, sob pressão, dividindo as tarefas, lavando louça, aspirando a casa, limpando o chão, limpando os banheiros, etc. Juntos nós somos desafiados. Muito mais do que colocar em ordem a nossa agenda, a rotina, a cuidarmos das prioridades domésticas. Vejam, nós somos desafiados a enfrentar uma crise, nos preparando para esse futuro que é incerto. Ele é incerto sob algum aspecto. Entretanto, o homem continuará sempre o homem, bem como a mulher continua sendo a mulher. Mas que mulher é essa? Que homem é esse? Nós não gostamos muito e temos dificuldade em, de fato, aceitar a descrição que Deus faz a nosso respeito. Nós temos visto algumas estatísticas que são, no mínimo, lamentáveis, tristes, coisa brava, séria. O grande aumento da violência doméstica, especialmente dos casos de agressão à mulher. Isso é triste, é lamentável. Agora, podemos culpar a pandemia pelo que está acontecendo? Por causa dessas estatísticas? Obviamente que não. O contexto que a pandemia trouxe apenas tem, eu disse, potencializado essas questões. Mas são oportunidades únicas para sairmos ganhando, com muitas lições preciosas para nós. Então, enquanto a gente espera a vacina para imunizar do Covid-19, eu queria considerar, então, 4 prescrições para a imunização do casamento. Nesses dias, nós podemos estar com uma preocupação gerada por produzir com o objetivo de agradar o outro. Então, tentamos fazer além daquilo que estamos habituados, e a intenção é boa, é válida, nós queremos agradar ao nosso cônjuge. Mas também nós somos tentados a fazer e fazer cada vez mais para agradar e, de alguma forma, compensar algumas fraquezas que nós não estamos querendo admitir muito bem, não. Vejam, a primeira prescrição que eu gostaria de considerar, ainda que de uma forma rápida, é que nós precisamos valorizar a fidelidade mais que a produtividade no casamento. O contexto atual, sem dúvida, tem potencializado as nossas fraquezas, mas elas não são novas. Elas já estavam, nós as trouxemos até aqui. Manter cooperação para melhorar o relacionamento, tudo isso é importante, seja na organização, na limpeza, alimentação, etc., tarefas com os filhos, porém, nós não devemos fazer disso nossa prioridade, a principal prioridade nesses dias. Então, lembre-se, o casamento, nós temos um parceiro. Se você é marido, a sua esposa é a sua companheira, segundo a Bíblia descreve. Ela deveria ser a sua melhor amiga. Se você é esposa, o seu marido deveria ser esse maior amigo. Seu companheiro para todas as horas, seja na alegria ou na tristeza. Lembra-se dos votos de casamento lá no altar, bonitinhos, encantados um com o outro. Ali foi feita uma promessa de fidelidade. E você prometeu, com outras palavras, honrar a aliança de casamento até que a morte os separe. Queridos, vejam, este ambiente atual é um ambiente que se
deve cultivar a aliança do casamento que está sob pressão, porque veio à tona de uma forma mais intensa, potencializada, fraquezas que já existiam em nós. Mas olha só, um pertence ao outro, nós dissemos isso. Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Eu louvo a Deus porque Deus me deu você. Um pertence ao outro e ambos pertencem a Deus. Isso envolve fidelidade. Fidelidade a Deus, em primeiro lugar, afinal, Ele nos fez com um propósito. Nos uniu nos laços do matrimônio também com um propósito que não se limita à nossa felicidade. Fidelidade também à aliança. A aliança de casamento é o fundamento para que, embora venha esta ou outras crises, nós vamos nos lembrar de que um dia nós assumimos perante Deus e as testemunhas com o nosso cônjuge um compromisso de uma união permanente. Fidelidade no amor e respeito às necessidades básicas de um marido e de uma mulher. Fidelidade na intimidade do relacionamento. Eu ouvi essa semana uma reportagem dizendo que tem esfriado a intimidade por conta da pandemia. O artigo não detalhava muito se por causa de medo, por causa da própria doença, a ansiedade. Mas vejam, Deus tem a expectativa de que nós sejamos fiéis à aliança que assinamos um dia e assumimos, mas também fidelidade a Ele, fidelidade no amor e respeito, fidelidade na intimidade do relacionamento, fidelidade na dependência de Deus, fidelidade nas orações. Eu não sei o quanto vocês têm pensado em fidelidade nesses dias, mas este é o momento oportuno para buscarmos estar alinhados com esse propósito de Deus e sermos fiéis a Ele, ao propósito que Ele tem para a minha vida, para a vida da minha esposa e para o nosso casamento. Eu quero lembrá-los, então, do primeiro texto que fala sobre casamento na Bíblia. Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, os criou. O criou, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E no 28, e Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você deve ter se lembrado, talvez você já saiba de cor esse texto bíblico. Agora anote. É um texto fundamental porque ele estabelece os propósitos de Deus para homem e mulher e para a família. O que nós temos nos capítulos de 1 a 3 de Gênesis é a revelação de Deus, apresentando-nos verdades profundas sobre o nosso relacionamento conjugal. Acima de tudo, o que vemos é que nós fomos criados, bem como toda a criação, mas nós somos a obra-prima de Deus, nós somos criados para a sua glória. Gente, parece chover no molhado, mas o quanto nós temos pensado nisto? Eu, Oswaldo, marido, eu fui criado para glorificar a Deus. O homem, marido, como pai. Assim como a minha esposa, Inayá. Ela foi criada com este mesmo propósito. E o quanto eu tenho buscado estar alinhado, fiel a esse propósito de Deus.
O fim principal do homem é glorificar a Deus, desfrutá-lo para sempre. Bem como o fim principal do casamento é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deixe-me destacar pelo menos 3 propósitos específicos. O primeiro deles está no texto. Deus criou o casamento para que homens e mulheres nos laços do matrimônio possam refletir a imagem desse Deus. Façamos, está no plural, a ação da Trindade divina, unindo um casal, fazendo esta obra maravilhosa, mas com a perspectiva da sua glória, porque Deus planejou ver a sua imagem refletida no nosso casamento. A glória do homem é que ele reflete a glória de Deus. E não é fidelidade, felicidade, digo, a prosperidade, realização, bens, o propósito principal da família. Mas sim, nós estamos casados por causa da glória de Deus. É para refletirmos essa glória, seja como indivíduos, seja como família. Segundo lugar, notem, precisamos ser fiéis ao propósito de reproduzirmos a imagem de Deus através dos filhos e não somente através de missões. O texto diz que Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A perspectiva era a sua glória. Outras imagens seriam criadas com esse propósito. Quão importante é isso nesses dias, nós considerarmos que nós estamos aqui por acaso, tentando que essa pandemia acabe logo, para levarmos a vida como levávamos antes, sem considerarmos a razão da nossa existência, a razão do nosso casamento. E terceiro, o propósito de representar a Deus. O casal recebeu uma missão. O texto diz: vocês vão governar sobre a terra, dominar sobre os animais, trabalhar para que a glória de Deus seja vista. É por isso que, quando eu coloco um avental, estou usando isso figuradamente, né? Mas às vezes eu coloco porque senão vai fazer muita sujeira, principalmente quando eu vou assar um churrasco. Mas quando me preparo para lavar a louça, ajudar na cozinha, limpar o chão, limpar vidro, etc., me ajudaria muito conservar essa perspectiva. O meu trabalho, auxiliando a minha esposa, tem como objetivo principal glorificar ao meu Deus. Então, refletir, reproduzir, representar a glória de Deus, a imagem de Deus. Paulo disse sobre este propósito quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu creio, tenho aprendido nesses dias, que se nós casais nos curvarmos diante de Deus, nesse contexto de pressão, mas com o propósito de adorá-lo com exclusividade, obedecendo incondicionalmente. Queridos, nós deixaríamos de buscar soluções em lugares que não trazem soluções, deuses falsos, e não reagiríamos do tipo, não dá mais, separação é o melhor caminho. Se ela não fizer a parte dela, não vai acontecer nada. Eu preciso ser mais amado, talvez seja essa a sua reclamação. Ah, se eu tivesse mais grana. Perdoar está fora de questão. A ofensa foi muito pesada. Ou ainda, o que é bastante comum, eu tenho o direito de ser feliz. Tenho que sair dessa. Que engano.
A pandemia potencializou isso. E agora nós temos a oportunidade de colocar isso no devido lugar. Apresentarmos isso a Deus, para sermos fiéis ao seu propósito. Então, a primeira prescrição é: imunize o seu casamento redirecionando o foco, o propósito para o qual ele existe. Então, seja fiel a Deus, seja fiel ao cônjuge, à sua aliança de casamento, ao seu papel como marido, esposa, seja fiel às Escrituras. A segunda prescrição é: confie em Deus e não na sua capacidade humana. Há muito que devemos fazer para cooperar. Eu tenho ficado impressionado com o que é uma rotina doméstica de uma dona de casa. Eu não valorizava tanto isso. Mas nesses dias eu percebo que a agenda é pesada. E vejam, atualmente somos apenas um casal em casa. Imagino vocês que têm os filhos pequenos ainda dentro de casa, como a minha filha, que tem 3 filhos pequenos. Mas vejam, dar suporte, cooperar, trabalhar, ajudar de alguma forma, tudo isso é muito importante. Mas o que nós estamos fazendo para cultivar um bom e prazeroso relacionamento que tem sido afetado, não apenas agora, mas ao longo da história, tem sido afetado pelo vírus da indiferença, da amargura, da falta de estímulo, da falta de valorização, do reconhecimento, às vezes ofensas. Meus queridos, ouça o que o salmista diz, no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que ele está dizendo aqui? Oswaldo, o seu trabalho como marido é indispensável, mas será inútil o seu esforço se você não confiar em mim. É por isso que cada uma das nossas fraquezas podem ser curadas, transformadas. Ah, mas ele é muito indiferente, ele é muito frio, é isso ou aquilo. Vejam, cada uma das nossas fraquezas pode ser transformadas pelo Senhor e pelo poder do Evangelho. O Evangelho que mostra quem nós somos de fato e nos aponta para a nossa única esperança, que é a graça de Deus que nos foi oferecida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesses dias com tantos desafios e potencialização de problemas dentro do lar, temos muitas oportunidades para crescer, mas nós vamos crescer sem as barreiras que costumamos levantar. Muito mais motivados pela insensibilidade ou dureza do nosso coração soberbo, que não confia em Deus como o nosso provedor. Nós vamos fazer o que nos cabe, mas a nossa esperança é confiar no Senhor. Nós aprendemos que é Ele quem sustenta os pássaros, é Ele quem controla a natureza, Ele fez milagres, e é esse Deus que transforma o meu e o seu coração. E ao transformar o nosso coração, Ele muda o nosso jeito de ser, como marido, como esposa, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Às vezes eu penso que nós precisamos muito que Deus atue em nós para nos convencer da nossa ignorância, como Ele fez com Jó, para que nós não confiemos em nós mesmos, mas no Deus Salvador e Provedor. Não tente mudar o seu cônjuge. É Deus quem faz isso. Não confie em você para mudar você mesmo. Disponha o seu coração para ser transformado pelo Senhor. Ao reconhecer humildemente
as suas próprias limitações e fraquezas. Não existe marido perfeito e nem esposa perfeita, mas existe o homem e a mulher que são abençoadas na medida em que eles reconhecem: Senhor, não dá sem o Senhor. Sem o teu socorro, sem a tua presença, sem o teu auxílio, sem a tua glória. Vejam, amor e respeito, duas questões fundamentais do relacionamento conjugal, podem ser experimentados intensamente pelo casal. Mas não apenas isso. Além de amor e respeito, outras questões. Quando Paulo diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou, opa, a gente se assusta com isso aqui. Quem é capaz? Vejam, o padrão é o mais elevado possível. É digno do Deus que nos criou com um propósito. O que devemos nos lembrar é que esse Deus não apenas nos criou, mas uma vez que ele percebeu que fomos drasticamente afetados pela queda do pecado, e aí começa a conjugal, a violência, o homicídio, a traição, o ciúme e tantos outros pecados. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos não apenas ter a vida eterna, mas ter uma vida plena, em que o que faz a diferença não é o que eu sou capaz de fazer ou a minha esposa, mas é o que Deus pode fazer através das nossas vidas e essencialmente no nosso coração. Então o Senhor Jesus Cristo veio para tornar isso possível. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa ser submissa. Isso jamais inferioriza a mulher, mas ser submissa, assim como a igreja está submissa ao Senhor Jesus Cristo. A aplicação que eu quero deixar com vocês nesta segunda prescrição é: não tente mudar o seu cônjuge. Não adianta, não bata nele. Não brinque de ficar de mal. Eu já aconselhei casais que aplicaram o jejum da intimidade sexual durante 8 meses e até 1 ano por causa de ofensa. Ofensa não tratada. Que tolice. Que crueldade de um coração amargurado que ele tem um banquete oferecido por Deus, mas decide desfrutar simplesmente por causa da dureza de coração. Então não tente mudar. Como escreveu Jerry Bridges em seu livro O Poder Transformador do Evangelho, pregue o Evangelho para você mesmo a cada dia. Não fuja disso. Pare de apontar. Olha para você. Confie em Deus e não na capacidade humana para experimentar, então, transformação e crescimento. Terceiro, a terceira prescrição para imunizar seu casamento. Vista-se de humildade. O que é isso? Pare para pensar um pouquinho comigo. O que é que nos leva a brigar, contender, disputar, ficar emburrado, ficar mudo, usar a estratégia do silêncio, menosprezar, não reconhecer, não dar o braço a torcer, exigir, murmurar e até mesmo agredir? Nós vamos concordar. Sem nenhuma exceção, como a origem de todas essas atitudes e comportamentos pecaminosos, há a motivação do coração orgulhoso que não quer ceder. O porém é que o orgulho é o oposto da humildade. De um lado está o orgulho, que dificulta, que tira a bênção, que não dá prazer, que torna o relacionamento
um fel, em vez de ser um céu, mas do outro lado está a humildade, que abre as portas para a alegria, para o contentamento, para o respeito mútuo, para o amor, para estender a mão, para a prática do perdão, a confissão. Meus queridos, nós estamos sendo expostos interiormente, como eu disse, e o nosso coração orgulhoso, mais do que qualquer outra coisa, é colocado à prova para que se revista de humildade. Você já deve ter arrumado o seu guarda-roupa, jogado coisa fora que estava só ocupando espaço, talvez até pintado algum cômodo da casa, cuidado mais do jardim, tirado os lustres para limpar, estava tanto tempo sem com pó. Mas vejam, nós estamos expostos principalmente para que nesses dias, aos pés da cruz, possamos colocar em ordem o próprio coração. Este tempo deve ser usado para praticarmos o arrependimento e a humildade. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, verso 3, porque você vê o argueiro do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirá o seu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, uau! Que paulada! Não representa, não faça de conta, deixa disso. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A única máscara que nós podemos usar é a máscara que nos protege agora do vírus nesses dias. Quanto ao mais, não devemos usar nenhuma máscara. Devemos ser sinceros, transparentes, humildes. Vejam, nós tendemos a apontar. Foi você, se não fosse você, se não fosse a tua culpa. E nós não estamos olhando na nossa condição e o quanto o nosso coração também é perverso, é enganoso, tenta se colocar no coração de Deus para julgar e não se contenta com o julgamento, pune, acha que pode punir, entretanto, ao único vingador que é o nosso próprio Deus. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo disse, lá no capítulo 3, verso 3, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo não escreveu este texto aqui especificamente pensando no seu e no meu casamento, mas ele pensou em nós, como seres humanos, especialmente como filhos de Deus, desafiando-nos para considerarmos que a humildade ela deve existir em todos os relacionamentos, e em especial no relacionamento conjugal. Ele disse: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Coloque-se aqui. Como é que você tem lidado com essas pressões provocadas pela pandemia em relação aos seus interesses, às suas necessidades? Elas são tão intensas, tão fortes, que você as considera muito mais importantes do que as necessidades do seu cônjuge e até mesmo as necessidades que Deus propõe a você ou a sua própria necessidade de Deus. Nós sabemos que mesmo um desejo legítimo, justo, pode se transformar num ídolo, dada a intensidade que nós colocarmos nele, desejando tanto isso que Deus ficou em segundo plano, ficou lá fora, não entra no quarto, ou na sala, ou na cozinha. E podemos fazer o mesmo com o nosso cônjuge. Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o seu cônjuge superior a si mesmo.
O que na maioria das vezes impede que os conflitos sejam resolvidos é o orgulho, é a falta de humildade. Então, deixa eu provocar você um pouquinho. Ah, se tiver aí ao lado do seu cônjuge, pode olhar para ele ou para ela, mas não vale beliscar, tá bom? Então, analise o seguinte: você manifesta uma dessas reações numa conversa ou discussão com seu cônjuge? Primeiro, relutância em admitir quando está errado. Pode rir. Ficar na defensiva, tentar transferir a culpa, justificar e ficar bravo, irado. Difícil isso, né? Manifesta impaciência ou fica aborrecido quando contestado ou contrariado? Não, imagina. Sou hipersensível à correção. Cá para nós, hein, maridos? Nós temos muita dificuldade em aceitar correção. Boas correções. Críticas construtivas. Mas ainda, avalie. Quando injustiçado, não estar disposto a perdoar o ofensor. E ainda, dificuldade em manifestar o quanto eu estou satisfeito com o meu cônjuge. Quando foi a última vez? Uma declaração de amor, um carinho. Enfim, existem tantas maneiras de manifestarmos esse amor, mas muitas vezes é o orgulho que nos impede disso. E temos que lutar contra o orgulho diariamente. Quanto mais entendemos e reconhecemos as muitas facetas do orgulho em nosso coração, mais facilmente poderemos nos arrepender delas, através da graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, aprendermos a nos revestir, então, da humildade que nos levará à melhor condição e à capacidade para solucionarmos conflitos e imunizarmos o relacionamento conjugal. A aplicação desse ponto aqui, anote. Como o orgulho tem afetado o seu casamento? Opa! Se Deus trouxe a lembrança, isso agora, se o Espírito Santo está te incomodando, aproveite a pandemia para pedir perdão à sua esposa, ao seu marido, e confessar. É duro, é difícil, consegue. Clame a Deus esse coração humilde. Senhor, quebra-me. Tira-me dessa dureza, dessa indiferença, dessa aspereza, de ficar apenas condenando o meu cônjuge, sem olhar para o meu próprio pecado, minhas fraquezas. E, por fim, a quarta prescrição para imunizar o seu casamento é priorize a oração. Deixa eu dizer algo para vocês. Nesses dias tão oportunos, que tremenda oportunidade nós temos para orar mais. Aqui em casa, nós temos sido muito desafiados. Nossas orações mudaram. Elas vão agora muito além do obrigado por esse dia, pelo alimento de cada dia, protege-nos e pouco mais do que isso. São mais frequentes, são mais intensas. E nós temos experimentado que a oração fortalece o relacionamento conjugal e que nós oramos mais quando o relacionamento conjugal está em harmonia, melhor, mais forte. Então, uma coisa leva a outra. Mas Pedro, ele trabalha no sentido oposto. Ele vai nos dizer que o relacionamento conjugal auxilia a vida de oração.
Muitas vezes nós costumamos pensar apenas no contrário. Eu vou orar mais para que o nosso relacionamento melhore. Não está errado. Entretanto, note, ele aponta para o caminho inverso. Perceba, a maneira como uma marido e esposa se relacionam torna a oração eficaz ou ineficaz. Querem ver? 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Percebe? Mas eu vou no outro texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está entre aqueles que praticam males. Percebem? A oração aqui presente. Mais um texto ainda. Preste atenção. 1 Pedro 4,7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, o que pode interromper as nossas orações? Conflitos conjugais não resolvidos. É triste saber que eu posso dizer, Senhor, me leve a isto, aquilo, que eu amo mais a minha esposa, que o nosso relacionamento melhore, se de fato eu não estou disposto a considerar o quanto eu tenho contribuído para que esse relacionamento não esteja legal, não esteja bem. E quando eu acerto o relacionamento primeiro, eu terei para ver Deus agindo e respondendo a oração que eu fizer a Ele. Deus nos atende quando temos paz e somos flores da paz. Então, lembremos-nos dessa verdade tão preciosa e prática, dirigida especialmente a nós, maridos. Vivam a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que as orações de vocês não se interrompam. Como você tem aproveitado este tempo, com mais tempo para estar ao lado do seu cônjuge, para orar sem impedimento? 4 prescrições. Você pode pedir esse esboço, eu mando para você, me manda o seu pedido por WhatsApp ou e-mail. Terei prazer em enviar para você. 4 prescrições para imunizar o seu casamento. Primeiro, fidelidade a Deus, ao cônjuge, ao compromisso. Segundo, confiança, não em você mesmo e na sua capacidade, mas em Deus, que tudo pode. Ele quer te ajudar, quer operar, quer transformar, quer fazer do seu lar uma bênção, afinal, ele existe para a glória dele. Terceiro, humildade, o oposto do orgulho. Talvez tenhamos que clamar a Deus. Dá-me um coração humilde, ó Deus. E por fim, dependência. Sim, dependência, que é uma atitude revelada, manifesta na oração, mas na oração sem impedimentos, porque dependo tanto para viver prazerosamente o relacionamento, como também eu dependo para que as mudanças possam acontecer na minha vida, primeiramente em mim.
e também na vida da minha esposa. Que Deus nos abençoe, abençoe cada um de vocês, casais, maridos, esposas, nas suas dificuldades, mas não joguem fora essa pandemia. Deus está aí para abençoar vocês. Levem a sério essas lições. Mas eu quero dar oportunidade, caso alguém queira, eu sei que normalmente as pessoas são muito tímidas numa videoconferência, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, temos tempo para isso. É só abrir o microfone e falar. Ou mesmo fazer um pedido de oração. Ninguém? Tá, joia. Pastor, eu tenho um pedido. Oi, Cristina, pode falar. Eu peço por oração, por mansidão. Joia. Mansidão nas discussões, né, e na vida. Joia. Que Deus abençoe. Aprecio a sua coragem de publicamente dizer, Senhor, dá-me mansidão. Todos nós precisamos disso. Alguém mais tem algum pedido? Eu sei que temos alguém conosco aqui cuja esposa está com o Covid. Ela está sendo tratada em casa. Então vamos lembrar de orar pela Maria Imaculada, que está se protegendo, e orando também para que o marido e a filha não peguem esse vírus. Tá bom? Mas ela está assintomática, graças a Deus. Algum outro pedido? Então eu vou orar com vocês. Tá bom? Pai, que bom nós podemos ter essas prescrições que vêm de Ti, vêm da Tua palavra, para imunizarmos os nossos relacionamentos conjugais. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos fala e nos ensina que, para recebermos a Tua bênção, nós precisamos aceitar o que o Senhor diz que nós somos, ou quem o Senhor diz que nós somos, admitir assim as nossas fraquezas e a necessidade que temos do Senhor e da Tua intervenção. Ó Pai, eu oro por cada marido, por cada esposa aqui presente, nesta sala, para que o Senhor os abençoe, tanto na fidelidade, quanto na dependência, na humildade, e também, Senhor, na confiança plena em Ti e em todas as coisas, conforme o Teu propósito, a vida de cada homem, de cada mulher, para a vida de cada casal aqui presente. Ó Deus, nós aproveitamos e oramos também pela Cristina, que pede por mansidão. Ajuda, Senhor, a tornar manso esse coração, sobretudo tomando o fardo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que foi manso e humilde, para que possa então provar, ó Deus, dessa virtude na sua própria vida. Ó Pai, dá-nos um coração humilde para que nesses dias possamos buscar mais a Ti, valorizar mais o nosso cônjuge, reconhecer mais as nossas fraquezas. Dá-nos, ó Deus, nesses dias o que nós precisamos para viver prazerosamente o casamento, o relacionamento conjugal. Livra, Senhor, se porventura houver aqui nesta sala algum relacionamento ameaçado, com maus pensamentos, com problemas, circunstâncias difíceis, Senhor, restaura, opera com a Tua graça e com o Teu poder. Nós somos gratos por tudo e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Prazer em tê-los aqui.
tá bom? Querendo esboço, é só pedir que eu mando para vocês.